Alô, alô, boa tarde, salve, salve, donos da bola no ar, a partir de agora, direto do conglomerado de emissoras do Grupo Bandeirantes de Comunicação, hoje casa cheia aqui, né? Os nossos comentaristas, aliás, hoje recebemos a visita dele, Manulita, grande Manula, o rei do Twitter, aquele que previu, né, que o Paulo André seria um panda e foi achincalhado, né? Foi execrado nas redes sociais. Mas hoje os torcedores o abraçam nas ruas, agradecendo e dizendo que ele realmente é o cara. Juverci Júnior, J. Júnior, editor executivo do Jornal Metro conosco, Edu Panzi, de Mara Oliveira, Kika Branco também por aqui recebendo a sua mensagem no @ os donos da bola, MG, até as 2 da tarde aqui na tela da Band, sem perder tempo, sem mais delongas, já vamos começar, né, mais uma edição dos donos da bola. Então já destaquei, hoje Brasileirão tem sequência, o Galo naturalmente precisa, aliás, todo time precisa, em todas as rodadas do Brasileiro, de uma vitória. Ninguém precisa de uma derrota. Então, hoje, para não perder o Corinthians de vista, apostando também numa derrota, no tropeço do Corinthians, vai para cima do Furacão. E já no Cruzeiro, de treinador novo, embora não esteja hoje na Casa Mata, o Cruzeiro também para cima da Ponte Preta, na Moisés Lucarelli, para sair também dessa zona da degola. Atlético encerrando sua preparação para enfrentar o Xará Paranaense com várias dúvidas. Qual será o time que vai a campo? A reportagem é dele. O Diogo Ramalho tem uma namorada em cada cidade da região metropolitana de Belo Horizonte. É o terror. Na tela. O Rachão encerrou a preparação atleticana para encarar hoje o Furacão. O pensamento por aqui é um só. A gente tem que pensar na vitória. É óbvio que a gente vai entrar em campo e vai dar a vida para vencer e conquistar os 3 pontos. O Galo foca bastante na sequência dos próximos 3 jogos. Atlético Paranaense, Vasco e Avaí. Enquanto o Corinthians encara concorrentes como Fluminense, Palmeiras e Grêmio. Dá para entender então uma certa expectativa de que este seja o momento certo de retomar a liderança do Brasileirão. Na teoria, são jogos que o torcedor acha que pode ser mais fácil, né? Mas para nós jogadores, a gente que está ali no dia a dia, sabe da dificuldade que é enfrentar essas equipes. Se agora a sequência teoricamente é mais fácil, a equipe vem de 2 vitórias contra times que estão na parte de cima da tabela. Confiança e motivação em alta. O importante é que a gente continue por esse caminho, que é a vitória. Depois, nós sabemos que o Corinthians tem jogos muito importantes, difíceis. Pensar em nosso campeonato, nosso foco. Logo mais, o time terá mudanças. Quem assume a lateral esquerda, Patrick ou Mansur? E no meio, Josué ou Dátulo? Levir conversando ao mesmo tempo com 2 concorrentes à mesma vaga não ajuda muito na resposta. Vamos esperar até amanhã, que o treinador vai dar o time, mas a expectativa é boa. Todo mundo tem que estar preparado, o treinador sempre vai precisar de todo mundo. Quanto à escalação, sinceramente não tenho nem noção de quem vai jogar. O professor Levir já sabe o time que vai jogar, mas até o momento ainda não passou nada para nós ali, então infelizmente não vou poder ajudar vocês dessa vez. E quanto ao grau de dificuldade da partida, para os jogadores só existe uma resposta. Esse tipo de jogo é difícil de jogar, mas temos que dar 101% para vencer. Mais um jogo difícil, com certeza nossa equipe está preparada, vamos contar com o apoio da nossa torcida para a gente sair com a vitória. Muito bem, naturalmente. Não, Manulita, você disse aqui em off, enquanto víamos aí a matéria feita pelo Diogo Ramalho, que você aposta em Dátulo e mais 10. Por que essa aposta? Você vê alguma relação entre Dátulo e Levir, uma relação de simpatia, de empatia, e por isso você aposta nesta formação? Câmera 2 do Manulita aí, por gentileza. O Dátulo, apesar de ser muito contestado por parte da torcida do Atlético, é um bom jogador, tem a confiança do treinador e conhecendo o mestre Levir, como a gente conhece, eu banco aí que o time do Atlético hoje será Dátulo e mais 10. O Dátulo joga. Dimara pensa diferente. Joga muito. Dimara aposta no Josué na vaga do Carioca, né, Dimara? Boa tarde. Boa tarde para todo mundo. Eu não aposto. Eu gostaria muito que fosse o Josué pelo tipo de jogo.
por ser o Atlético Paranaense, um time veloz, a gente falou muito disso aqui ontem, que tem aquele histórico do time que não é bom para o Atlético, né? Que segura demais o jogo, que sai no contra-ataque, principalmente porque eu tenho certeza absoluta, e até o Levi já mostrou isso na última partida, que ele não teve as suas linhas tão avançadas, que ele está preocupado com essa recomposição defensiva, e acho que nesse ponto o Josué ajuda mais do que o Dátulo. Então, eu gostaria muito que fosse o Josué dentro dessa circunstância, e acho que ele dá uma tranquilidade maior até para a armação do Giovanni Augusto, para poder tentar fazer com que essa frente trabalhe melhor. Obviamente, o Patrick seria a melhor opção em questões de lateral, porque o Mansur ainda, né, não estreou, acho que é difícil o jogo. Mas eu gostaria muito, se fosse um outro momento para o Mansur, de ver o Patrick lá na frente, no lugar do Thiago Ribeiro, e o Mansur na lateral. Talvez essa fosse, neste momento, a melhor escalação diante do que a gente tem acompanhado do Atlético nos últimos jogos, mas eu ainda acho que ele vai com o Thiago Ribeiro, com o Patrick na lateral, e gostaria muito que fosse o Josué por ali. Mas, como a gente sabe perfeitamente o que o Levi trabalha, a cabeça do Levi, às vezes ele guarda algum tipo de surpresa também, né? Quando o Giovanni Augusto, agora eles já estão sabendo quem vai jogar, que eles já chegaram lá, né? Já estão juntos e o jogador tem que saber como é que vai ser essa composição por ali. Pensando o seguinte, em nenhuma das duas situações, quando a gente fala assim, esse time não treinou, no caso do Atlético é diferente, ele se conhece muito bem. O Josué já foi titular ali por várias vezes, o Dato já jogou ali como titular várias vezes, a questão do Patrick é um jogador que eles estão muito habituados. Então, no caso do Atlético, o fato desse time não ter treinado, o significado é muito menor. É um time que se conhece muito para poder estar junto. Então, eu gostaria que fosse o Josué, mas não estou apostando. Eu não saio de casa nem um dia sem antes falar com o Eduardo Panzi, né? Porque é o meu guru, meu mentor intelectual e tal. E hoje o Eduardo Panzi, pela manhã, na nossa conversa matinal, naquele café, que lindo. me disse, Everton, Eduardo tinha que entrar nesse meio campo, não é o Josué. Eu gostaria que você explicasse o seu posicionamento naquela câmera lá. Boa tarde, Eduardo. Boa Tempo na tela. Boa tarde. O Edson fala tanta mentira que o Eduardo nem jogar pode. Isso, né? O Eduardo ele nem tá jogar fora. pode. Já foi convocado, meu querido. Ele está fora, inclusive. Ele falou, não sou eu que estou falando. Então tá doido. Falou comigo hoje de manhã. Eu Eduardo confundi o nome dele com o jogador que ia entrar. Não sei, isso é coisa da cabeça do Edson. Ele malha lá com o Sergipe, perna e fica louco. Depois sai ligando para todo mundo, não sabe com quem está falando. Não enfim. ouvi isso daí. Eu acho não. Tenho certeza que o Levi vai escalar, vai começar o jogo com o Patrick na esquerda, até porque o Mansur chegou agora e Pedro Botelho é piada, né? Então ele também não pode jogar por causa do Atlético Paranaense. Vai com o Patrick na esquerda. Ontem eu até tinha falado aqui que eu imaginava o Josué como volante, mas eu acho que ele vai optar pelo Dátulo, até porque quando ele joga com Carioca e Donizete, ele tem a qualidade do Carioca para sair jogando, para lançar, para participar lá na frente com os jogadores de ataque. Com a ausência do Carioca, eu acho que o Levi vai acabar optando pelo Dátulo para tentar fazer esse papel. E até porque o Atlético joga em casa também. Talvez se esse jogo fosse fora de casa, a opção pelo Josué seria mais interessante para o Levi. Por jogar no Independência, acho que ele vai de Patrick na esquerda, Dátulo no meio junto com Donizete. E aí, né, Levi, precisa, e eu acho que você deve ter feito isso esses dias, poucos dias de treinamento, treinar posicionamento defensivo, tanto a bola aérea, cobrança de escanteio, cobrança de falta, quanto o lado direito do Atlético. Os contra-ataques do time adversário, o Atlético tem sofrido demais. Quando eu achei que o Levi tinha encontrado o posicionamento correto, veio o jogo contra o Fluminense, Marcos Rocha e Léo Silva de novo, o Wellington Paulista no meio dos dois. O lançamento de zagueiro no campo de defesa. O lançamento do Gum. Aí Marcos Rocha fazer uma linha de impedimento. E você pega a imagem paralisada, tá o Léo Silva e o Marcos Rocha olhando para a bola, viajando, e o Wellington Paulista, que é o péssimo dos péssimos, entrando sozinho. E aí é difícil até para o Wellington Paulista perder um gol daquele. Então o Levi precisa encontrar o posicionamento ideal para essa defesa. Esse lado de... se vocês acham o Wellington Paulista bom, Não, ninguém que acha o Wellington Paulista... A avaliação é sua. Ninguém acha o Wellington Paulista muito ruim, como você disse, não. Mas você está sendo muito áspero. Dudu Pitbull, do América, gosta muito dele. Não, Dudu Pitbull é ele. Ele é o Dudu Pitbull. Da bancada. Cuidado, hein, Elma? Olha aqui. Ô Juveci, você precisa entender que o Douglas Santos e o Rafael Carioca não podem jogar. E o Carlos também não, além do Eduardo. Então, se o Eduardo Panzi pediu o Eduardo no meio campo, também não. se equivocando, você pediu hoje o Carlos jogando. Não, de forma também. alguma. Então, quer dizer, você não pode, você tem que se informar. Olha aqui. Eu gostaria que você falasse sobre o que você pensa dessa formação. Vai com Josué
ou joga com o Dátulo, um volante só, porém ficando mais, né? Aliás, o pessoal do Atlético Paranaense precisava entender, né? Não pode jogar aquele acordo de camarada com o Atlético Paranaense, o Pedro Botelho. Se jogasse, seria bom para o Atlético Paranaense. Bom Atlético Paranaense. Né? E eles não querem. Então, eles compraram um grande problema, porque o Patrick é mais jogador. Por gentileza, um volante, 2 Dátulo na vaga do Rafael Carioca, câmera 2, Juvenci Júnior. É o que eu já tinha dito ontem. Eu defendo o futebol do Dátulo aqui há muito tempo. Parabéns. Independentemente do período que ele é questionado. Eu acho que o Dátulo tem que ser titular, sim. Vai ser titular. Titular? Titular. Só hoje, né? Titular hoje, que eu quero dizer. Não estou falando tirar ninguém do time. Ele tem que ser titular hoje, sim. O Josué é reserva, ele pode entrar no segundo tempo para dar uma segurada na partida, mas concordo com o que o Panes falou. A partida se tratando no Horto, o time precisando de encostar no líder, é partir para dentro do Atlético Paranaense e a linha de defesa não ficar batendo cabeça com o Leonardo Silva, que é aquilo que eu já tinha dito ontem, que ele está sobrecarregando o Gemerson demais. E o Marcos Rocha também tem um pouco de atenção, né? Que ele está apoiando muito e está fazendo uma linha de impedimento que não está funcionando muito bem. Se o Marcos Rocha tiver um pouco de atenção, tá ruim ainda. Ele precisa ter muita atenção. Pouco é ruim. É curioso que antes da parada e dele sair do time, por causa da contusão, ele tinha corrigido muito bem essa falha. Né? Quando a gente sempre destacar. A passagem do Autuori aqui, ele corrigiu muito o posicionamento defensivo dele. Parece que deu uma esquecida, né, com a parada. Eu estou entendendo mal, você quer a volta do Autuori? Não, de forma alguma. Não, né? Não, você está entendendo muito mal. Agora, só para completar, em relação ao Marcos Rocha, igual ele falou, assim, o Marcos Rocha deu uma entrevista anteontem, hoje é quarta-feira, foi na segunda-feira, falando sobre a não negociação para a Europa. Eu acho que ele tem que tomar um pouco de cuidado. Que era o último dia. Mais uma vez, o Marcos Rocha dá a declaração que incomodou uma grande parcela da torcida. Eu conversei com muitos torcedores do Atlético. Ele falou que se sentiu frustrado de não ter sido transferido. Que ele deixa claro para a torcida dele o desejo de se transferir para a Europa. Você acha que tem relação esse sentimento de frustração com a queda de rendimento? Se é que você vê queda de rendimento? Eu vejo queda de rendimento. Eu vejo queda de rendimento. Eu acho que isso pode acontecer, sim. Qual que é o problema do Marcos Rocha ter vontade de ir para a Europa, gente? Não estou dizendo Todos os jogadores têm, ele só é sincero, os outros não. Tudo bem, mas a sinceridade você tem que trabalhar de uma forma que você construa uma frase. Você acha que não há necessidade de falar isso? Não, na minha avaliação não há necessidade. Se ele não foi transferido para a Europa, todo mundo já viu. A janela se fechou, para que abrir o bico e ficar falando coisas que incomodam bastante os torcedores do Atlético? Mas você tá áspero, isso não é a primeira vez. Não, áspero aqui é você. Isso não é a primeira vez, não é a segunda, não é a terceira. É a quarta vez. Todo mundo lembra que antes de ir para Marrakech, ele deixou claro o interesse dele de ir para a Europa. E foi aquela frustração toda. E aconteceu o que aconteceu lá. Quando voltou, aconteceu o que aconteceu. Quando ele voltou com um bicão que não foi transferido. Agora já é a quarta vez que isso acontece. Eu discordo de vocês. Vocês estão colocando a culpa pela desclassificação, pela queda no Mundial no Marcos Rocha. Não, você e Dimara. Não, Juvenci e Dimara. Mas o comportamento dele lá foi culpa pela desclassificação no Mundial. O comportamento dele foi excelente. Contextualizar o quê? Você pegou toda a desclassificação do Mundial, você está dizendo que uma declaração dele pode causar um grande problema, uma hecatombe. Eu não vejo assim. Não, o problema do Mundial, quem trabalhou na cobertura do Atlético lá em Marrakech, o problema foi a saída do Cuca, a declaração do Cuca, dizer que já estava negociado e ele tinha feito um pacto com os jogadores para não reunir com ninguém antes do Mundial, para não pensar em saída. Aí chega lá, ele sai. Os jogadores também não gostaram de ter viajado com tanta antecedência, ficar concentrado, preso dentro do hotel. Não sei se eles gostaram do hotel, não, porque o taxista lá contava muita história bacana do. Todo taxista que a gente pegava lá. Eles estavam muito isolados. Isso é claro que ele não falava em português, não. Muito isolados. Esse hotel, a mulherada ferve. Todo time que vem pra cá em Marrakech fica nesse hotel e sai rindo de orelha a orelha por causa da mulherada. Olha isso. Os taxistas de lá. Olha isso. Inclusive, pouco depois do Mundial, tive a oportunidade de conversar com o Assis. O Assis, né? O Assis, ele, de vez em quando, ele solta, abre o verbo e tal. E o Assis reclamou demais. Ele, assim, não joga, né? Mas não joga. Reclamou demais, falou que os jogadores questionaram muito, que foi muito mal feita a logística e tal. Ô, gente, não foi isso que fez perder, não. Foi o futebol. Não foi isso que fez perder, não. Faltou bola. Mas não vamos falar de Mundial, já passou. Você trouxe o assunto para Mundial. Você foi infeliz na sua explanação. Não foi infeliz, não. Amanhã você é a quarta vez. Você está fora. Ô, Manula, só para fechar, a gente vai. Deixa eu só chamar, segura aí. Só deixa eu chamar a Kika para a gente dar um giro na opinião do torcedor atleticano com respeito à rodada, ao jogo de hoje contra
o Atlético Paranaense. Kika Branco na tela, tá bonita hoje, hein, Kika? Obrigada, Everton. Boa tarde. Bom, o Vulgo Will diz aqui que o Patrick, mesmo com o gol feito contra o Fluminense, não convence jogando pelo meio. O Danilo Zuba diz que o Galo vai para cima, vai vencer e o Corinthians ainda vai empatar. Gabriel Torres, Cárdenas tem que jogar os 90 minutos, pelo menos 2 partidas. É o suficiente para ser titular sempre. E Douglas Augusto sugere Mansur na lateral esquerda, Dátulo de volante e Patrick no lugar de Thiago Ribeiro. Olha isso. Como que o Patrick não convence jogando pelo meio? Se a primeira partida que ele entrou, o Leonardo Silva foi expulso, ele jogou meia hora, e a outra ele jogou 20 e poucos minutos e marcou um gol. Como que ele não convence? Nem teve tempo de não convencer. Ele não tem 90 minutos inteiros de Patrick. Acho que o torcedor foi tomado por uma emoção. Está precipitado. Cárdenas não, né, gente? É um bom... Já provou que não dá, né? Cárdenas não dá, né, gente? Analisa pra mim, Manula, você é um dos caras que mais entendem de futebol nesse mundo de meu Deus. Analisa pra mim o papel do Cárdenas dentro do elenco atleticano e o Mansur. Como é que você avalia essa contratação do Mansur e se é um jogador de origem, lateral esquerdo, por que não trabalhar com lateral esquerdo ao invés de improvisar? É uma pergunta apenas, tá, pessoal? Por gentileza. O Mansur é um bom jogador, né? Criado na base do Vitória, que é um excelente formador. Inclusive, hoje acontece o segundo jogo da final do Brasileiro Sub-20, Vitória e Fluminense. O Mansur, para quem não sabe, ele colocou o Douglas Santos na reserva da seleção Sub-20 em 2013. Olha isso. É um bom jogador, de características mais ofensivas, sofre um pouco na marcação. Na minha opinião, a vinda do Mansur, ainda que por empréstimo, sinaliza a preocupação com a deficiência do Pedro Botelho, que é um jogador muito abaixo do nível do Atlético, do próprio brasileiro, e talvez alguma especulação futura com relação ao Douglas. Então, talvez o Mansur aí seja já essa preocupação futura do Atlético. O Cárdenas, eu pessoalmente acho um grande jogador, gosto muito do estilo de jogo dele, mas para começar jogando, acho que talvez não fosse o caso. O Cárdenas é aquele jogador que valoriza a posse de bola no meio de campo, erra pouco passe. Ele é um jogador importante para cadenciar o jogo, para desacelerar a partida no momento em que o Atlético eventualmente estiver vencendo. Esse jogo do Atlético Paranaense hoje tem 2 aspectos importantes. Muita gente vai se lembrar, foi o Furacão que quebrou a invencibilidade do Atlético no Horto, no jogo de despedida do Bernard. Eram 70 e poucos jogos, né, sem perder, né? Entre vitórias e empates. Era uma sequência longa do Atlético. Foi o primeiro jogo, o último jogo do Bernard. O Bernard foi expulso, o Atlético vencendo, o Furacão virou e venceu a partida. E um detalhe importante com relação a essa caça ao Corinthians, o jogo do Atlético é 9 horas. Se o Atlético vira o primeiro tempo vencendo, ele coloca uma certa pressão no Corinthians, cujo jogo contra o Fluminense é às 10 horas. Desfalcado. Um jogo festivo, 105 anos, estreia de camisa nova. Acho que o Fluminense pode aprontar alguma surpresinha aí lá no Itaquerão hoje. Acho que é uma rodada boa para o Atlético tirar ao menos 2 pontinhos aí de diferença do Corinthians. Sem os 2 volantes titulares, hein? O Elias, um grande jogador, talvez o melhor jogador individualmente aí do brasileiro, se não o melhor tecnicamente, um dos mais importantes para a equipe. Acho que o Corinthians perde muito sem ele. Olha, dá uma segurada aí, deixa eu dar um recado para você que está ligado. O recado, aliás, é para você, trabalhador que está precisando de defesa em ações trabalhistas. Se você foi demitido e não recebeu todas as verbas rescisórias, horas extras, fundo de garantia, ou trabalhou sem carteira assinada, ligue agora 2559-8877, está aqui embaixo o telefone. Agende um horário sem compromisso, né? E aí você vai saber. Você que sofreu assédio moral dentro da empresa, você sabe o que é assédio moral? Então vai saber. Então, se você sofreu assédio moral na empresa onde trabalha, procure uma assessoria jurídica, busque os seus direitos. Você que é empregada doméstica, já sabe tudo sobre os seus novos direitos trabalhistas? Existe, aliás, uma grande diferença entre empregada doméstica e diarista. Você que está trabalhando com carteira assinada, mas está com alguma dúvida em relação ao seu contra-cheque, aos seus vencimentos, e também aos valores que estão sendo depositados na sua conta, ligue também. A justiça existe sim, e você não pode ficar parado esperando. Você tem que tomar uma atitude, tem que ser agora. O trabalhador honesto merece receber todos os seus direitos em dia. Ligue agora, 2559-8877. Ligue agora. Se tem qualquer dúvida com respeito ao seu registro de trabalho, alguma empresa que trabalhou ou alguma empresa onde trabalha agora, ligue agora, 2559-8877 ou entre em contato pelo WhatsApp 9588-8877.
ok? Vamos falar do Cruzeiro agora. A Kika já prepara ali a opinião também do torcedor cruzeirense. A gente fala do Cruzeiro, daqui a pouco volta no Galo. E aí, vamos que vamos. Olha, Mano Menezes não comanda o time, né? A diretoria agiu rápido, anunciou o Mano Menezes para o comando da equipe no restante de temporada, aliás, até 2017. Será que o torcedor aprovou? E eu quero ouvir também nos comentaristas aqui se aprovaram a contratação de Mano Menezes. André Salles, o repórter Galã, esteve nas ruas e mostra agora. Fala aí. Luiz Antônio Venker Menezes, de 54 anos, mais conhecido como Mano Menezes, é o novo treinador do Cruzeiro, no lugar de Vanderlei Luxemburgo. O primeiro feito do técnico foi levar o modesto 15 de novembro, do Rio Grande do Sul, à semifinal da Copa do Brasil em 2004, com direito a um 3-0 sobre o Vasco, em pleno São Januário. No ano seguinte, Mano chegou ao Grêmio, onde conquistou o título da Série B e em 2007 foi vice-campeão da Copa Libertadores da América. O treinador chegou a ser especulado como comandante do Cruzeiro em 2008, mas acabou acertando com o Corinthians, onde conquistou mais um título brasileiro da Série B. No ano seguinte, Mano conquistou o Campeonato Paulista e a Copa do Brasil. O auge da carreira foi em julho de 2010. Quando, com os 3 títulos e um aproveitamento de 64,4% dos 184 jogos à frente do timão, Mano foi convidado para dirigir a seleção brasileira. Entre 2010 e 2012, o técnico comandou a seleção 39 vezes, com 26 vitórias, 6 empates e 6 derrotas, mas não resistiu aos fracassos na Copa América e nas Olimpíadas. O treinador ainda passou por Flamengo em 2013 e Corinthians em 2014, antes de acertar com o Cruzeiro. Mano Menezes assinou o contrato com o Cruzeiro até dezembro de 2017. O treinador já está em Campinas, onde acompanha a partida diante da Ponte Preta, nesta quarta-feira. Será que o torcedor aprovou a contratação do técnico? Sim, havia necessidade de uma mudança. Mano Menezes é um técnico experiente, realmente é muito capaz. Eu acredito que agora o Cruzeiro vai. Cadê os últimos trabalhos dele? Não teve sucesso em nada. Vai continuar igual o Vanderlei Luxemburgo. Acho que é um ex-técnico também. O Mano, em todos os times que ele treinou, ele teve mais de 50% de aproveitamento. Se ele tiver esse aproveitamento no Cruzeiro, o Cruzeiro não cai. Tá vendo só a opinião do torcedor? Opinião, não é? É subjetiva, por isso chama opinião. Eu, por exemplo, gosto do Lucha, até acreditava que o Lucha fosse dar jeito, e vocês viram aí o resultado, não é? Não achava, na chegada do Marcelo, falei isso aqui ontem, vou falar para a audiência rotativa da TV também. Quando o Marcelo foi contratado, questionei, veio no golaço aqui, rapaz, eu dei porrada no Marcelo, depois o Marcelo deitou, né? Como é um gentleman, ele só não falou aquele chupa Everton, até porque eu não iria. Claro. E depois o Levi. Eu lembro que o Atlético ganhou a Recopa e eu postei no Twitter, esse título é do Cuca. E aí deu no que deu, né? O Levi, inclusive, implantou um sistema no Atlético que é totalmente diferente do que se joga hoje e deu certo, e vem dando certo até aqui. Mas o Mano, eu sempre critiquei muito o Mano no jogo aberto. Por quê? Porque eu acho que o Mano é um treinador de uma burocracia muito grande. Né? Burocrático, não mostra nada de novo. Ele é burocrático. É aquele formato usual de montar o time, aquela tranquilidade, aquela serenidade. Mas é isso que o Cruzeiro precisa agora. Exatamente. É isso que o Cruzeiro precisa. Exatamente. Agora, eu já vejo pessoas aqui torcendo o nariz para a contratação do Mano Menezes. Que não sou eu, deixar muito claro. Então, eu gostaria... Você está olhando para esse lado aqui, deixar claro que não sou eu. Estou olhando para você, é impossível fazer o programa sem olhar para vocês. O Manula está conectando aqui o Mano. Não. Antes do programa entrar no ar, o Manula já está conectando. Não. Existe uma diferença entre cornetar e ter uma opinião contrária à sua. Não, ele está conectando. Né? Porque se a pessoa tem uma opinião contrária, não quer dizer que ela está jogando para a galera, não quer dizer que não tem... É opinião. Olha o sorrisinho dele. Né? Não, mas, pô, você quer que ele chore? Eu gostaria primeiro de ouvir a sua. Eu gostaria de ouvir primeiro a sua opinião com respeito à contratação do técnico Mano Menezes. Aliás, o Cruzeiro confirmou até às 14h01, né? Nós terminamos o programa às 14 horas. Porque eles queriam saber a nossa opinião. Quem que a gente preferia, se Mano Adilson. Nós falamos no Mano, fecharam com o Mano. Brincadeira, viu, gente? Brincadeira. A sua opinião com respeito ao Mano, você acha que o Mano é o cara certo para o momento que o Cruzeiro vive?
o que me agradou na contratação do Mano não é só o treinador em si, foi o período de contrato também dele com o Cruzeiro. Isso mostra que ele não chega só para poder brigar para não cair. Chega para ele poder levantar o time, que dá equilíbrio. Ele é um cara centrado, ele é um cara equilibrado. Acho que esse é o momento para o Cruzeiro ter um pouco de equilíbrio, um pouco de calma, tranquilidade para os jogadores. Ele consegue transmitir isso. Ele conversa muito com os jogadores, isso também é um detalhe importante. Então, acho assim, que ele chega para poder dar o equilíbrio, o Cruzeiro não cair, não lutar por nada, a não ser a queda e planejar o time para 2016. Acho que esse é o caminho e isso foi um ponto certeiro da diretoria do Cruzeiro. Parabéns para eles. Se conversar com os jogadores e resolver esse problema, me chama lá que eu resolvo, porque eu falo muito. Aliás, eu falo tanto da minha casa que a minha filha falou, pai, menos. Ô, Everton. Eu gostaria de ouvir. Você está precipitando? É que eu quero falar. A sua opinião, o seu tempo na tela para o Eduardo Paes, 1 minuto, não mais que isso. Qualquer treinador minimamente inteligente faria um contrato até final de 2016, 2017. Porque o cara não é louco de assumir o time nessa condição que está, com contrato até dezembro. Aí vai, segura o time na Série A, o Cruzeiro vai lá, obrigado. Você acha que o contrato do Adilson seria até 2017? Eu tenho certeza. Qualquer treinador para assumir um clube nessa condição que está o Cruzeiro no Campeonato Brasileiro atual, pediria um contrato pelo menos até o final de 2016, isso. No mínimo. Aí tudo bem. Não é só essa condição, né? Eu comentava com o Everton hoje na Band News que, além de tudo isso, a própria demissão do Marcelo, bicampeão brasileiro, trouxe um peso para a diretoria do Cruzeiro no que diz respeito ao treinador confiar naquilo que vai ser feito. Por isso, e todo mundo ontem falou em rede e tal, será que o Mano assina contrato até 2017, mas será que ele vai ficar? Porque essa diretoria foi tão maluca que dispensou um treinador bicampeão brasileiro, que tinha perdido uma Libertadores, e aí você vem no contexto, então tem que ser bicampeão brasileiro, ganhar Libertadores, tudo isso para dar continuidade ao trabalho. Então esse tipo de situação também deixou a diretoria em xeque. Então nenhum treinador viria também com o Cruzeiro numa situação que está, jogar toda a sua carreira. Gente, o Mano está parado então, você acha desde que o Mano só aceitou porque o contrato é até o final de 2017? Exato, pela possibilidade. O que também não quer dizer que vai ser cumprido. O Marcelo tinha contrato, tanto que eles estão pagando o Marcelo até hoje. E vão pagar a multa pelo Luxemburgo. Estão pagando a multa do Marcelo. O presidente que não, né, Edu? Não, o presidente falou que o Luxemburgo não falou em multa. Se está no contrato, você não precisa falar. Não tem que falar. Eu não preciso te lembrar que você tem que me pagar, não. Está no contrato. Mês que vem você vai ter que depositar. 50% do restante do valor do contrato. Que não era... Então não é multa baixa, pô. 50% do restante do valor do contrato. Isso aí é uma regra. O contrato dele era até 2016, Isso é uma regra. é isso? Eu não tenho certeza do 2016. termo do contrato dele. Então tem multa. Todos os contratos têm multa. Não existe isso. Gente, a multa Mas é que às vezes os caras se sentam, vamos abrir mão. Não estou dizendo que isso aconteceu. E nem eu estou dizendo que aconteceu. Estou dizendo que os contratos têm 50% do restante do valor do contrato na sua demissão. Acabou. A diretoria não deixou claro. Mano, vai dar certo no Cruzeiro? Everton, acho que vai. Por quê? Eu gosto do Mano Menezes. Ontem eu falei que entre ele e Adilson Batista, eu preferia o nome do Mano Menezes, porque os trabalhos dele, no geral, são melhores que o do Adilson Batista. O Adilson Batista, o que pegava era a história dele no Cruzeiro, que não era uma história de conquista, mas era uma história de bons campeonatos disputados, de vitórias em clássicos. Isso é muito importante aqui em Belo Horizonte, assim como é em Porto Alegre. Mas o Mano Menezes é um cara experiente, foi bem na primeira passagem pelo Corinthians, tirou o time da Série B, ganhou a Copa do Brasil, foi muito bem no Grêmio, ele é ídolo lá em Porto Alegre, da torcida do Grêmio. Tirou a Batalha dos Aflitos, foi uma campanha épica. Ele é ídolo do torcedor do Grêmio. E na seleção brasileira, eu falei aqui ontem, na hora que o Mano tinha arrumado a seleção, eles correram com ele. Você perguntou a minha opinião, estou dando. Correram com ele da seleção. O Mano estava indo bem na seleção. Na hora que ele tinha arrumado, esquema de jogo, os convocados certos, correram com ele da seleção. Eu acho que pode dar certo no Cruzeiro, sim, por que não? É um cara experiente, o Cruzeiro precisa de um cara experiente. Você falou a questão do esquema. O torcedor cruzeirense está acostumado com o time ofensivo do Marcelo Oliveira. Vamos deixar o do Cruzeiro, do Luxemburgo de fora, porque a gente não sabia o que era lá dentro de campo. Mas vai ter que se acostumar com o Cruzeiro do Mano Menezes, um time que se defende bem e que não é aquele time que é ofensivo, mas não. Mas o grande problema do Cruzeiro está do meio para frente, Edu. Não é na defesa. Nossa, Paulo André, meu querido. Meu amigo,
Paulo André, pelo menos agora, ele não é mais titular. Everton. O problema do Cruzeiro, quando você assistia aos jogos do Cruzeiro, o problema do Cruzeiro estava do meio para a frente. Estava, porque dos últimos 4 jogos passou do meio para trás também. O Cruzeiro saiu tomando de 3 de Joinville, toma gol do Palmeiras, tomou de 3 do Palmeiras. Então, o problema que era só do meio para frente virou do meio para trás. O Mano vai ter que dar jeito nisso. Agora, a minha preocupação é o tempo que ele vai ter para treinar esse time. Porque nas próximas 3 semanas, se eu não estiver enganado, os jogos são meio de semana e final de semana. Até o final. Ele vai ter um dia durante as 3 semanas, um dia por semana, para trabalhar essa equipe. Então, vai demorar. Mas quem não tem competência que não se estabeleça. Vai demorar. Né? Quando ele chegou e assinou o contrato, ele sabia disso. O que me arrebenta é treinador e jogador reclamar de jogos quartas e domingo. Não, é normal. Isso acontece há muitos anos no futebol brasileiro. E não é só Mas é porque ele está chegando. E não é só no Brasil. Por que aqui todo mundo... não temos tempo de treinar? O contexto é diferente. Quando você pega o time no início do ano, você não tem o direito de reclamar disso. Ele está pegando agora, com jogos seguidos, eu tenho certeza que ele não vai falar isso. Mas ainda é a bem. minha percepção. Ele não vai, não, é a minha percepção. Então não teria que ter vindo. Ele vai ter pouco tempo para falar, trabalhar. Juverci, por isso ele deve ter uma multa alta no contrato, por isso ele fez um contrato longo com o Cruzeiro, porque ele não vai precisar preocupar com isso. Ele vai fazer o trabalho dele, tentar tirar o Cruzeiro dessa situação. Não, concordo ele com você, chegou concordo. em setembro. O cara está assumindo o clube em setembro. Não dá para cobrar do Mano Menezes o que você cobra no treinador que assumiu em janeiro. Agora, independentemente do que eu pense sobre o Mano, entendeu? Não vai mudar nada. Não mudou nada quando eu falei que era contra o Marcelo Levy. Eu fui contra a saída do Marcelo, mas acreditava que o Luxemburgo fosse, agora é a hora da virada na minha carreira. Não é? Porque ele não pegou o time numa situação que ele entregou. Sim. E eu sempre falei que o elenco não é pior do que, no mínimo, 5 times que estão acima. Não é. Mas aí o torcedor pode falar, pegou sim, estava em 10º, estava na zona de rebaixamento. É diferente, gente. É diferente. O time não jogava um futebol avacalhado igual ele deixou. É muito pior. Ele pegou um time mais organizado que ele entregou. Muito mais organizado. Por isso, acho que o Mano vai ser uma dificuldade danada para o Mano. Agora, eu preciso saber, sobre a questão da seleção, os números do Mano na seleção não eram satisfatórios. A seleção não jogava. Aí falavam assim, mas ele conseguiu corrigir. Corrigir o quê? A seleção na mão dele. Aí quando o Dunga pegou e apresentou bons números, não, mas isso não vale nada. Eu quero ver quando for na Copa. É duro. Como é que vai agradar? Manula, por gentileza, a chegada do Mano, você acredita que o Mano possa resolver o problema e tirar o Cruzeiro dessa situação? Não. Por quê? Eu sou um crítico contumaz do Mano, não é de hoje, não é de agora. Quero até fazer um pouquinho aqui, um retrospecto sobre a carreira do Mano. O Mano é um treinador gaúcho, formado em educação física, nunca jogou futebol profissional. Inclusive, ele já passou pelo Cruzeiro, ele fez um estágio no Cruzeiro, na época do Paulo Autuori, que ele dirigiu o Cruzeiro. E o Mano surgiu na Copa do Brasil, em que o 15 de Campo Bom, que é um time análogo ao Democrata de Sete Lagoas, Vila Nova, da região da Grande Porto Alegre, chegou às semifinais da Copa do Brasil. O Mano deve a carreira dele, de técnico, aos pernas de pau do Náutico, que conseguiram perder aquele jogo da Batalha dos Aflitos, 7 jogadores contra 11 para o Grêmio. Perderam 2 pênaltis. O Mano dirigiu o Corinthians da Série B, foi campeão com o Grêmio. Na seleção, os 2 torneios que importavam a Copa América e a Olimpíada, ele perdeu os 2. E o que me incomoda no Mano não é nem a questão das opções táticas e a formação do Mano. O que me incomoda no Mano é o jeito de ser do Mano. Ao contrário do que vocês falaram aí, o Mano não se dá bem com os jogadores, não. A maioria dos atletas que trabalharam com ele tem muitas reclamações com relação à maneira com que o Mano se refere aos jogadores. O Mano é uma pessoa de difícil trato, ele não assume as derrotas, ele nunca erra. Quando as derrotas acontecem, é sempre alguma contingência, ou do jogo, do futebol, ou alguma falha individual, alguma coisa que foi mal. E o que me assusta mais no Mano, vocês podem ter certeza, é questão de tempo, vai aparecer aí 2, 3 reforços dos jogadores aí de nível médio para baixo do Cruzeiro, porque o Mano é muito chegado numa ação entre amigos. A ação entre amigos no futebol, na maioria das vezes, o ganho secundário não é o ganho técnico para o clube. Fica sempre aquela questão... quem é que está saindo vitorioso aí, mas pode ter certeza que eu peço ele para te ligar já. Minha esposa. Beijo para você, Annelise. Sua esposa. É um extraterrestre, ela não gosta de futebol. Mas com relação ao Mano, nada
que a gente deseje de pior para o Cruzeiro, a situação com relação ao rebaixamento é real, acho que é um risco que existe e eu vou bancar uma aposta pesada. Que Qual é a aposta? Na minha opinião, não tem nada contra ninguém, a diretoria do Cruzeiro. Na minha opinião, o Mano não termina o Campeonato Brasileiro. O quê? Você vende saia se ele não terminar? Aí vocês podem fazer você e o Everton. Porque o Everton já faz. Eu apostei que se o esporte não ficasse entre os 4, eu faria o programa da segunda-feira, subsequente à última rodada de saia. E eu agradeço a Deus porque foi eu que pus pilha em você no programa. Você faz essa aposta ridícula. E vai ser aquela saia daqui. Estarei fisicamente bem para usar saia. Isso não vai diminuir a minha masculinidade. Mas só terminando com relação ao Mano, tem um outro aspecto importante que essas mudanças que aconteceram no Cruzeiro. O Mano foi uma aposta exclusiva do presidente Gilvan. A maioria dos conselheiros da diretoria do Cruzeiro, se não a maioria, grande parte, preferia o Adilson Batista. O Gilvan bancou o Mano, talvez um pouquinho magoado ainda com a recusa do Adilson em assumir o Cruzeiro em 2012, quando o Adilson tinha um contrato em vigor com o Atlético Goianiense, não quis retornar a BH. Então o Mano foi uma escolha do Gilvan. Agora, uma coisa muito boa que aconteceu no Cruzeiro, acho que isso merece mais destaque até do que a vinda do Mano, é a efetivação do Bruno Vicentim, que era o coordenador da base cruzeirense, na diretoria. Ele é o novo vice-presidente de futebol, é um cara diferenciado no futebol, um cara que conhece muito, pessoa de fino trato, é um jovem que já está trabalhando há muito tempo no Cruzeiro, não corre o menor risco de querer se locupletar do clube, porque tem uma situação financeira muito boa. Acho que o Vicentim vai contribuir muito mais para o Cruzeiro do que o Mano. Seu tempo acabou. Aqui agora a gente passou do tempo, é uma ordem que veio da chefia, passou do tempo, buzina e pronto. E eu não vou te devolver o telefone não, porque agora eu vou coordenar a sua vida aqui. Você é um médico, pediatra, você é conhecido como doutor o quê? Wilson. Doutor Wilson. Doutor Wilson. Senhor Wilson. Senhor Wilson. É o nome dele. Doutor Manula, que aliás vai cuidar do Oswaldinho ali, que tem 1,5 m, é uma criança, né? O Oswaldinho ali. Olha aqui, gente, vamos parar com a brincadeira? Obrigado. Bateu a porta aí, obrigado. Olha aqui, pessoal. Gente, agora vamos falar de saúde. Preste atenção, você aí de casa, que sofre com má circulação, cãibras, varizes, dores nas pernas e dormências. Você que tem sérios problemas de coluna, como lordose, cifose, escoliose, ou até mesmo hérnia de disco. Né? Ou para você que sofre com dores musculares, dores lombares, né? Acorda cansado todos os dias. Meu amigo, você precisa conhecer o Colchão Oriental J2000 e melhorar a sua qualidade de vida. Só ele possui diversas terapias comprovadas no Brasil e no exterior. Há mais de 25 anos que médicos e fisioterapeutas indicam o Colchão Oriental J2000. São mais de 2 milhões de usuários muito satisfeitos. Tem mais um depoimento de quem comprou e está feliz com o J2000. Na tela aí, Capiroto. Meu nome é Luísa Marilac. Eu tinha fortes dores de coluna. Depois que nós conhecemos e adquirimos o colchão Oriental J2000, eu não tenho mais essas dores e acordo com a sensação de bem-estar. Faça como nós. Adquira você também. É o que eu sempre digo, tecnologia, qualidade e conforto, né? Aliás, qualidade de vida. Ninguém fabrica igual. Ligue agora direto na fábrica, 0800 038 2000, 0800 038 2000. Tem promoção na compra do colchão, um lindo edredom e uma cama box. São presentes do Colchão Oriental J2000 para você. Ligue agora, 0800 038 2000. Colchão Oriental J2000, quem dorme bem vive muito melhor. Vou para um rápido intervalo, 2 minutinhos só. Na volta, mais Atlético, mais Cruzeiro, mais opiniões também do torcedor no @os donos da bola MG no Twitter em 2 minutos. Até já. Os donos da bola.